Olá, este é o Câmara Notícia. Veja os destaques de hoje. Câmara entrega in memoriam título de cidadão campineiro a ex-prefeito Magalhães Teixeira. Comissões mantêm parecer contrário do TCE em relação às contas de gestões passadas. E ainda tem todos os detalhes da abertura do primeiro Festival Cultural da FEAC. Agora no Câmara Notícia. A Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Campinas se reuniu na última segunda-feira, sob a presidência do vereador Carlão, do PT. 2 projetos foram debatidos pela comissão, que contou com a presença do vereador Jairson Canário, do Solidariedade, e Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. O projeto de lei ordinária 151 de 2014, que obriga a realização do teste da linguinha, foi o primeiro a ser debatido. O autor do projeto, o vereador Luiz Henrique Cirilo, fez comentários. Infelizmente, muitas autoridades, por ignorância ou por uma má formação acadêmica, não sabem que, se feito o teste da linguinha logo no recém-nascido, quando observa-se num exame de rotina que aquela criança que acabou de nascer tem a língua presa, com uma pequena incisão na parte inferior da língua, ela soltando a língua, ela vai conseguir alimentar-se melhor. Também foi debatido o PLO 284 de 2015, que trata sobre a criação do Programa de Atenção à População de Rua, o Mão Amiga. Esse projeto foi importante porque ele foi fruto também de uma discussão desta Comissão de Direitos Humanos com a secretária Janete, que nos comunicou que estaria elaborando um projeto de lei para que pudéssemos dar atenção qualificada à pessoa em situação de rua. Os vereadores ainda aprovaram uma moção de repúdio aos acontecimentos em Mariana, Minas Gerais. Eu também gostaria de propor aqui, vereador Cirilo, que essa Comissão dos Direitos Humanos pudesse estar tirando aí uma moção de repúdio para o que está acontecendo em Minas, os nossos companheiros lá. E essa comissão nada mais é muito importante para que uma moção, né, para o que aconteceu em Minas, para o descaso que está acontecendo ainda com aquele povo lá. O vereador Vinícius Gratti falou no intervalo regimental sobre o veto parcial da lei que proíbe o patrocínio de grupos ou entidades que não respeitarem símbolos de culto religioso em Campinas. A lei foi aprovada em outubro desse ano. Na última sessão ordinária, o vereador Vinícius Gratti falou na entrevista do intervalo regimental sobre o veto parcial da lei que proíbe patrocínio de grupos ou entidades que não respeitarem símbolos de culto religioso em Campinas. De acordo com o vereador autor da lei, o veto não muda nada na norma. Existiu aí um veto em relação à questão jurídica, em relação, mas que não altere em nada a lei. Era um artigo era um parágrafo que definia que as entidades que fizerem o vilipêndio ficariam até 5 anos sem receber nenhum patrocínio da prefeitura, mas isso é facilmente resolvido no momento em que a lei for regulamentada. A lei foi criada após esse ano a imagem de uma transexual crucificada na 19ª Parada Gay de São Paulo causar polêmica entre religiosos que consideraram a atitude ofensiva. Para evitar esse tipo de conflito, Gratti apresentou um projeto de lei em junho que protege as crenças religiosas. Nós temos a lei que proíbe a prefeitura de patrocinar eventos que vilipendiarem, cometerem crimes contra símbolos de culto religioso. Então já é lei, Campinas hoje está resguardada por essa lei. A lei segue em vigor desde outubro desse ano. A Câmara entregou o título de cidadão campineiro in memoriam ao ex-prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. A honraria foi proposta em 1994 e, na última quinta-feira, entregue para o filho Henrique Magalhães Teixeira, vice-prefeito de Campinas e, na ocasião, prefeito em exercício. Eu não tinha conhecimento do título, né, da existência do título, e através de uma reportagem a gente ficou sabendo.
E conversando com o presidente Rafa Zimbaldi, ele teve a delicadeza de sugerir a entrega aqui na prefeitura, e nesse momento em que na verdade o título é para a família, né? Mas a gente entendeu o simbólico, a questão de um filho dele estar seguindo no caminho da política. Magalhães Teixeira foi 2 vezes prefeito de Campinas, em 1983 e 1993. Implementou na cidade projetos de reconhecida relevância, como o programa Renda Mínima, que destinava um complemento em dinheiro para as famílias abaixo da linha da pobreza, e uma linha telefônica para a comunicação direta entre a comunidade e a prefeitura, o 156. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, foi quem entregou o título de cidadão campineiro e ressaltou que o ex-prefeito Magalhães Teixeira fez história na cidade. José Roberto Magalhães Teixeira foi um dos melhores prefeitos da nossa cidade, deixou história, marcou história. Quem teve oportunidade, quem tem oportunidade de vivenciar isso nos bairros, em cada bairro que nós passamos, nós vemos a marca que Magalhães Teixeira deixou em nossa cidade. Então, nós não podíamos deixar de fazer a entrega do título de cidadão campineiro para José Roberto Magalhães Teixeira, através da família dele. Um dos autores da proposta na época, o ex-vereador e hoje presidente da Sanasa, Arlide Lara Romeu, falou da importância da figura de Magalhães para a população. A Câmara, nós tivemos lá uma feliz iniciativa de propor esse título, que ele ficaria muito feliz de receber esse título, né, que é um título que é concedido pelo povo de Campinas, né? Os vereadores são eleitos diretamente, em voto direto, né? E uma vez aprovado o título como foi, ele se torna uma homenagem do povo de Campinas. Também presente na entrega da honraria, a viúva Tereza Cristina Magalhães Teixeira, visivelmente emocionada, agradeceu o título recebido pela família. É um carinho da cidade, né? Uma pessoa que foi tão amada aqui nessa cidade, pelo povo, receber um carinho desse é a confirmação do amor. Realmente é um momento muito gostoso, de muita emoção. Quase não consegui falar no meu discurso. Realmente a gente fica tomado por essa sensação de saudades. E olha, amigos e familiares de funcionários da Câmara podem realizar gratuitamente o exame de PSA total, que identifica o câncer de próstata. Os interessados devem comparecer à Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, que fica aqui na Câmara de Campinas, com o número do RG para retirar o encaminhamento. O exame é destinado a homens acima dos 45 anos. E olha, Campinas teve o seu primeiro caso de raiva em 33 anos. Na tentativa de impedir o prosseguimento da doença, a Prefeitura realiza a vacinação de cães e gatos na região do Jardim Aeroporto. Ainda há o alerta para que quem encontrar algum morcego entrar em contato com o setor de zoonoses do município. 2 comissões permanentes da Câmara de Campinas decidiram manter o parecer contrário do TCE em relação às contas da Prefeitura nas gestões de 2004, 2009 e 2010. E a previsão é que os decretos legislativos sejam votados no primeiro semestre do próximo ano. As comissões permanentes de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade endossaram os pareceres do TCE, Tribunal de Contas do Estado, reprovando contas da Prefeitura de Campinas. São elas a de 2004 na gestão de Isalene Tiene e de 2009 e 2010 da gestão de Hélio de Oliveira Santos. Durante a reunião ordinária da última segunda-feira, dia 23, foram aprovados os projetos de decreto legislativo referentes aos pareceres em questão, como explica o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Os pareceres já foram exarados, quer da ex-prefeita Isalene, quer do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, quer o último ano do triênio que abrange o ano fiscal, mas nós tivemos o prefeito Hélio, o prefeito Demétrio e o prefeito Pedro Serafim no exercício daquele ano fiscal.
essas aí já foram votadas e todas aprovadas. Os 3 pareceres contrários devem ser votados no primeiro semestre de 2016, dando continuidade às ações previstas com a mudança do regimento interno que aceleram o processo de análises dos pareceres do TCE sobre as contas da Prefeitura. Na realidade, nós já estamos começando a votar essas contas já na quarta-feira. Nós temos uma votação já de uma das contas do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. É claro que com os pareceres já exarados, fica agora a cargo da presidência e a cargo da mesa a designação das datas para esses julgamentos. Sem antes, porém, aqui de lembrarmos que a todos será dada a oportunidade de comparecer em plenário e fazer a sustentação oral pelo prazo que o próprio regimento estabeleceu. O ex-prefeito ou um representante terá 15 minutos para fazer sua defesa, assim como ocorreu no dia 14 de outubro deste ano com Isalene Tiene sobre as contas de 2002. Na ocasião, a ex-prefeita foi representada legalmente pelo seu ex-chefe de gabinete, o advogado Lauro Câmara Marcondes. E foi aprovado em primeira discussão projetos do Executivo que disciplinam a venda de tinta spray, valores para emissão de licenciamento ambiental e a planta genérica para valores dos imóveis. Um dos projetos de autoria do Executivo, que foi aprovado na sessão desta segunda-feira, autoriza a venda de tinta spray para maiores de 18 anos e para aqueles que justificaram qual será o uso. A matéria determina ainda multa de R$ 8.382 a quem vender o produto sem se atentar à norma. O líder de governo na Câmara justifica essa exigência. A pessoa que adquirir vai ter que se cadastrar para que a gente possa ter informações caso tenha que localizar a pessoa que adquiriu, às vezes, e acabou passando esse spray para quem não devia. É uma forma que a Prefeitura encontrou de buscar coibir a compra e o uso indevido do spray para pichações que vêm porcalhando a nossa cidade. 8 projetos de autoria do prefeito estavam na pauta da 71ª reunião ordinária. Eles foram analisados após o parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade e deverão passar agora pelas comissões de mérito antes de serem votados novamente. Outro projeto que também foi aprovado pelos vereadores é o que faz uma revisão na Lei Complementar de 2013, que trata de procedimentos para o licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local. Além de incluir na análise o processo de licenciamento para áreas para fim de regularização fundiária de interesse social, a matéria quer tornar as taxas a serem cobradas mais justas, como explica Von Zuben. Uma forma de cobrança pelos licenciamentos que estava sendo muito onerosa. E isso estava dificultando para os empreendimentos serem aprovados porque ficou muito custoso e estava de sintonia com a necessidade de que a Prefeitura tinha dos técnicos para analisar esse empreendimento. Então, o que se busca com essa lei, de uma forma geral, é adequar os custos, né, de uma forma mais realista, sendo custos que, de fato, estão de acordo com a parte onerosa que a Prefeitura vai ter em analisar esses empreendimentos. Na mesma noite, a Câmara aprovou o projeto que atualiza a planta genérica de valores por determinação do Tribunal de Contas, validando o que foi lançado em UFIX, unidades fiscais do município, que serve como base para o cálculo do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O líder de governo afirma que essa atualização mantém os mesmos valores de 2015 para o ano que vem. Ela simplesmente reafirma os valores que hoje estão. Obviamente que eles são valores que são calculados em UFIX. As UFIX elas sofrem todos os reajustes da inflação. Então isso significa dizer que como a planta está mantendo o mesmo desse ano para o ano que vem, nós não teremos nenhum acréscimo de valor no IPTU. Isso é uma boa notícia para todos, né? E obviamente o único aumento de valor que tem é o custo da inflação, que isso todo ano já tem. O primeiro Festival Cultural da FEAC teve estreia com um espetáculo em uma noite emocionante no Teatro Brasil Quirim. Nossa agente brasileira reuniu apresentações de alunos de 6 entidades atendidas pela Fundação.
Uma noite para ficar na memória de quem compareceu ao Teatro Brasil Quirim no Shopping Iguatemi. O primeiro festival cultural da FEAC reuniu na noite dessa segunda-feira apresentações de crianças, adolescentes e adultos de 6 entidades conveniadas. Com muita dança, música, artes circenses e elementos da cultura popular e erudita, o espetáculo Nossa Gente Brasileira trouxe emoção ao público. Que o diga a Janaína Damasceno, mãe de 2 filhos que se apresentaram na noite. Olha, todas as apresentações que tem eu fico muito feliz, eu sempre choro muito, porque o trabalho é um trabalho muito bonito, é um trabalho maravilhoso que eles fazem com as crianças. A desenvoltura dos atores e dançarinos no palco surpreende quem não acompanha de perto o dia a dia nas entidades que realizaram o espetáculo, mas não para o presidente da FEAC, Paulo Tchokian. As entidades desenvolvem trabalho socioeducativo durante todo o ano e fazem apresentações na FEAC. Uma vez por mês nós temos uma reunião em que eles têm a oportunidade de apresentar e a gente sente isso como uma forma de dar a oportunidade da entidade e dos jovens se exporem e com isso crescerem também. É incrível como a arte tem esse poder de unir todas as classes sociais, não há ideologia na arte, há somente congraçamento, união. Então a gente vê as famílias, as entidades que no dia a dia trabalham isoladamente, se unindo nesse momento. E como eu disse, para nós da FEAC, que temos uma rotina muito burocrática, presa, mas imaginamos o que lá na ponta acontece, e aí quando a gente vê, é realmente um prazer que é quase inarrável. O Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.